anterior, e hoje nós estamos recebendo ela que já foi candidata a prefeita de Balneário Camboriú, é pré-candidata a vereadora, por enquanto, né? Porque até o dia 5 de agosto pode até mudar as coisas. Olha só, para você ter uma ideia, né? Coordenadora, o que já esteve na administração, coordenadora administrativa da Procuradoria, coordenadora administrativa da Secretaria de Articulação Governamental, corregedora da Guarda Municipal, superintendente do FURBS, gestora do TPC, chefe de gabinete, secretária de Planejamento e Gestão Orçamentária, membro do Conselho Municipal de Esportes, membro do Conselho Municipal de Cultura, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e presidente da mesa diretora da revisão do Plano Diretor. Jade Martins Ribeiro, do MDB. Vou falar que é pré-candidata. 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 Não vamos dizer do que, né, Gilson? Não sabemos ainda das articulações futuras da política local, do futuro presente, tudo né? Tudo está acontecendo, exato, né? Em movimento. Tudo. Bom dia, Jade. Bom dia, meus amigos queridos. Não vamos iniciar polemizando. Exatamente. Não vamos deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Por favor, quero aqui cumprimentar vocês, né? Agradecer o convite já de imediato, cumprimentar a nossa comunidade que nos ouve aqui pela Rádio Menina e dizer que é uma satisfação estar aqui hoje falando sobre cidade. E sobre plano diretor, que é um assunto importante, todo mundo, né, dá um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, você esteve sempre ligada diretamente a esse plano diretor que não é enviado para a Câmara, não passa, não vota e anos, né? Qual que é a sua ideia, Jade? Adilson, eu vou dizer uma coisa para você. Eu lamento muito esse atraso, e a gente está falando de um atraso de muitos e muitos anos, né? Quando foi feita a nossa revisão lá atrás, a primeira revisão, que foi concluída em 2016, já existia um atraso, né? E não era um atraso grande, a gente tinha um prazo, mas já havia um pequeno lapso de tempo que poderia ter sido acelerado. Eu lamento várias situações. Lamento pela cidade, porque é uma lei-mãe e todos os nossos assuntos relacionados, todos os nossos problemas que a gente vivencia na cidade podem estar lá elencados e previstos, né, nessa legislação. Mas eu lamento, principalmente, pela dedicação de todo um colégio de delegados. Nós estamos falando de aproximadamente aí 60 pessoas que se reuniram durante praticamente 2 anos, discutiram cidade, não só os delegados governamentais, mas e aqueles da sociedade civil que representam a sociedade civil, que dedicaram o seu tempo, foram noites e noites, das 7 horas da noite até as 11 horas da noite na Câmara de Vereadores. Então, assim, eu lamento por não ser isso validado, né? Em 2016, esse plano diretor ele estava pronto. Quisesse ou não fazer alterações posteriores, existia uma revisão pronta que não foi encaminhada para a Câmara posteriormente. Então, além de ser um desprestígio com aquelas pessoas que lá estavam deliberando, por mais que tivessem, então, outras alterações que fossem necessárias, a gente sabe, a cidade é dinâmica, a cidade de hoje não é essa cidade lá de 2016. Uhum. Automaticamente a gente precisa estar se renovando e se atualizando, mas se naquele momento aquele plano tivesse sido encaminhado, a gente já teria avançado em muitos pontos que hoje a gente volta a estar sempre discutindo. Questão de água, questão de segurança, questão de saúde, questão de educação, e principalmente o que a gente mais sente nos reflexos, que eu ouvi aqui alguns outros pré-candidatos, as entrevistas que vocês estavam fazendo, eu acompanhei, e em especial a do Meirinho, que ele falava em relação ao adensamento, né? Lá atrás já era uma preocupação. Se esse plano tivesse sido encaminhado, a gente teria uma outra projeção de adensamento. Lá já existia essa preocupação, lá já houve propostas de redução para que não se construísse tanto, para que a gente já projetasse Balneário para um futuro com mais sustentabilidade. Mas, infelizmente, a gente continua aí aguardando esse envio. O Colégio de Delegados segue aguardando do município, né, uma propositura, essas audiências acabam sendo canceladas, isso a gente não vê um prazo próximo de que isso se resolva. A gente compreende que é um ano eleitoral, as coisas acabam se travando por ser um ano eleitoral automaticamente.
mas vamos ser otimistas e acreditar que isso, quem sabe, ainda vá para a Câmara esse ano. Mas eu escuto muito, eu não sou delegada, né, do plano diretor, deixo claro isso, não faço parte hoje dessa revisão, acompanho enquanto advogada e enquanto empresária, que a gente tem uma empresa voltada a planejamento de cidades. Então, nós temos alguns clientes que nos contrataram para que a gente faça esse acompanhamento. Então, acompanho como uma espectadora nesse momento. Mas digo para vocês que há uma insatisfação também por parte do Colégio de Delegados atual, por não ser ouvido, por não ter as propostas que eles encaminham apreciadas. Então, e não tem informação também. Isso, né? é um processo conturbado. Aqui, né? Exato, doutor. Não recebe nenhuma informação. Não recebe informação. Agora, nesse entendimento, né? Você como pré-candidata, vendo essa situação do plano diretor de Balneário Camboriú, se fosse verificar uma porcentagem daquilo que hoje é apresentado como uma vontade do município também e dos atuais gestores, quer dizer que esse plano ele pode estar até inviabilizado por não ter essa participação ativa da sociedade civil organizada, Jade? Sim, porque na verdade o que a gente precisa compreender, Caleb, é que o poder público dentro de um processo de plano diretor, ele é um animador do processo. Ele é um coordenador dessa revisão, ele alimenta essas discussões. Então, ele pega o que a sociedade civil fala, o que as audiências públicas trouxeram e representa isso numa proposta que é, então, lá colocada em votação para o Colégio de Delegados. O que a gente escuta hoje é que essa proposta, ela nasce única e exclusivamente dentro do Poder Executivo e que não é discutida com os demais delegados e aquelas propostas que vêm do colégio acabam não sendo contempladas. E eu quero dizer assim, não é poder do município dizer qual é a proposta que vai ser contemplada ou não, mas ele tem a responsabilidade de colocar aquela proposta como votação. Pode ser que seja a pior proposta para a cidade, sim, mas o Colégio de Delegados ele tem que apreciar aquela proposta. É uma decisão do colégio e não do município. E quando eu estou lá como delegado governamental, eu cumpro o meu papel como delegado do plano diretor. Sim. E não como governo, né? Então, eu sinto assim que as coisas estão nebulosas assim e conturbadas. Positivas até mesmo. Exato. E aí eu vou te dizer, plano diretor impositivo não funcionou em lugar nenhum. Ou a gente senta e tem um consenso e consegue ali, de alguma maneira, ajustar todas essas propostas para que saia uma forte e defendida por todos, ou infelizmente a gente vai ver cenas como a gente já viu em Florianópolis, em Itajaí, de planos diretores que acabaram sendo anos e anos discutidos e que não foi para frente por decisões judiciais, por interpretações que foram dadas e acabam sendo invalidados no final. E aí eu vou dizer, recurso público, né, gente? Desperdiçado. Quantas empresas contratadas para prestar consultoria e para vir aqui em Balneário Camboriú e fazer estudos e levantamentos, e esses estudos vão ficando para trás e vão se vencendo. Então, é uma pena, é lamentável. Assim. Dentro disso, do plano diretor, está a mobilidade urbana. Como é que você vê a nossa cidade hoje, junto com a cidade de Camboriú, porque nós estamos ligados uma a outra e estamos tendo cada vez mais dificuldade com essa mobilidade? O Adilson, quantos anos a gente fala em Estatuto das Metrópoles, né? Quando a gente revisou lá em 2016, a gente já trabalhava como uma região metropolitana. Não é nem só Camboriú, a gente está numa cidade que está centralizada entre Itajaí e Camboriú, a gente acaba sendo um corredor importante, né, de mobilidade. Então, o que a gente tem hoje de regramento é o que está lá atrás de 2008. Então, imagine, claro que os governos foram avançando e na medida que o governo vai avançando, tu vai fazendo aqueles remendos, né? Os retalhos no plano. Tu vai encaminhando projetos em separado para que a cidade possa continuar andando. Mas eu vejo a mobilidade totalmente comprometida. Hoje a gente precisa de acessos que há 10 anos atrás a gente não discutia. A gente precisa de pontes que antes não tinham que não tem essa previsão no plano diretor atual. A gente vê uma Martin Luther que está estagnada há 7 anos e meio, infelizmente. Daqui a pouco vai chegar a duplicação do Oswaldo Reis aqui em Balneário Camboriú e a gente não finalizou a nossa Martin Luther. E projetos que já estavam encaminhados, que já existiam avaliações dos imóveis para desapropriações, existia recurso em caixa, né? Isso tudo foi originado através do instrumento da outorga onerosa, que foi o tão chamado TPC, né? Que a gente apelidou aqui em Balneário, a sigla. Então, assim, travou por completo.
e a gente hoje chegou no limite de ter que trocar o pneu com o carro andando. É mais ou menos assim. E o custo aumenta cada ano Sempre, que passa. Sempre. Além desta questão, também relacionada à saúde. Nós sabemos que é uma engrenagem, né, da nossa cidade de Balneário Camboriú e da região, o Hospital Municipal Ruth Cardoso, no atendimento ao cidadão, que hoje se torna insuficiente pela sua capacidade estrutural e até mesmo, né, de número de pessoas para trabalhar, de servidores, de terceirizados, e mesmo com todo esse quantitativo de pessoas, Jade, um problemão que nós temos. Não damos conta. Qual sua visão como pré-candidata no que diz respeito ao Ruth Cardoso? Eu escuto muito, Caleb, as pessoas falarem assim, esse hospital não foi projetado para esse tipo de atendimento, o hospital foi projetado para trabalhar de portas fechadas, com eletivas, etc. E eu já ultrapassei, assim, esse debate, sabe? Eu não consigo visualizar Balneário Camboriú sem o Ruth Cardoso. Eu não sei em que pé nós estaríamos na saúde pública se nós não tivéssemos o Ruth Cardoso aberto. Então, eu acho que essa fala de que esse hospital não era para ser aberto nesse formato, isso já tem que ficar ultrapassado. A gente tem que avançar e encontrar soluções para que a gente tenha um custeio do Ruth que sobrecarregue menos o nosso município. E eu vou dizer para vocês, saúde é função estatal, é função do governo do estado. Infelizmente, inúmeros governadores passaram, e eu não vou aqui só falar em relação ao governador atual, mas inúmeros passaram e não estenderam essa mão para Balneário Camboriú. O último até prometeu, né? O último prometeu, mas não se reelegeu e a gente ficou de novo aqui aguardando o próximo, né, Adilson? A gente aguarda o próximo. Então, assim, o que eu vejo? Ainda bem que na inércia do estado e na inércia também dos municípios que utilizam esse nosso hospital aqui, a gente tem o Poder Judiciário. Então, que bom que agora, numa ação, né, através ali do Ministério Público, a gente conseguiu, de alguma forma, um recurso que venha auxiliar e dar um suspiro para os cofres públicos municipais. Verdade. A gente sabe que a saúde é uma porta aberta e a porta aberta ela vai estar sempre cheia. Cada porta que você abrir. Gente, eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e eu queria zerar a nossa fila de atendimento para os autistas na época. Eu me reuni com a Kátia da AMA, eu me reuni com a Karina na época, que era do posto de atenção infantil, nossa coordenadora. Eu disse o que a gente precisa para resolver, para zerar essa fila de atendimento dessas crianças que estão aguardando aqui terapia e que não possuem custos. A gente conseguiu zerar e eu fiquei muito feliz. E no mês seguinte eu já tinha outra fila. Ela é uma porta aberta e automaticamente a saúde vai ter sempre ter um apoio do governo. É para isso que o governo está, né? Para estender esse braço. A gente está falando de um orçamento de quase 2 bilhões, então não dá para a gente encarar a saúde pública como se fosse também só uma responsabilidade do governo do estado. A gente tem que dar esse braço, mas a gente tem que ter uma atenção básica que funcione, a gente tem que ter posto de saúde com qualidade que consiga fazer atendimento, equipe médica completa. É isso, é trabalhar na prevenção, mas não podemos, em hipótese alguma, imaginar Balneário Camboriú sem o Ruth Cardoso. Ainda bem que temos o Ruth Cardoso aberto, atendendo a nossa população, Adilson, mesmo no limite. Eu conjecturo que o governo do estado olhe para Balneário Camboriú como uma cidade autossuficiente em recursos. Sim. Para dizer assim, não, eles têm dinheiro. Eles sozinhos conseguem manter. Mas a relação entre prefeito e governador é muito próxima, né? Exato. Hoje né? Bem próxima, muito né? mais. E mesmo assim Independente de Balneário ter esse orçamento, o governo do estado deveria também dar uma atenção especial. Extremamente. 7h44, estamos conversando com Jade Martins Ribeiro, pré-candidata, né, até então vereadora, mas até dia 5 de agosto tudo pode acontecer. Vereadora. E não nega, né? Vereadora. Olha aí, 7h44, Forte Atacadista tem tudo para sua casa e para o seu negócio. Tomate salada, 1 quilo, 4,78. Banana caturra, o quilo, 1,65. Laranja pera, o quilo, 3,65. Sobrecoxa de frango sadia congelada, o quilo, 8,79. Café Melita tradicional, extra forte, a vereadora aqui em Balneário Camboriú. Como é que você analisa hoje a nossa cidade de Balneário Camboriú? Jade, né? Você já foi candidata a prefeita, já fez parte de administração, já viveu essa cidade muito intensamente, até como várias frentes que disse ali antes de começar a sua entrevista.
Nós estamos em que patamar hoje, Balneário Camboriú? A Dubai brasileira, como todo mundo fala? Depende do ponto de vista que a gente quer enxergar a Dubai brasileira, né? A Dubai brasileira não poderia ter problemas na saúde, a gente não poderia estar com escolas sendo fechadas, a gente teria educação em tempo integral. Eu imagino uma Dubai brasileira voltada para uma outra prioridade. Cada gestão tem a sua prioridade, né? Essa atual gestão priorizou o alargamento da praia, teve um olhar para apoio a atrações turísticas, né, de ordem privada, que isso vem beneficiando o nosso turismo, sem dúvida nenhuma, para virar um turismo não só de temporada, não só de veraneio, mas um turismo do ano todo. Então, essa foi uma gestão que teve esse olhar. Mas eu lamento pelo olhar voltado para o social, para quem utiliza a saúde pública, para quem utiliza a escola pública, para quem depende dessa questão da mobilidade. Então, para mim, eu vejo que o próximo prefeito vai ter desafios gigantescos, né? Eu ouvia vocês falando sobre água e eu ficava me perguntando, claro que o parque inundável é a nossa melhor alternativa em termos de viabilidade. Isso já está sendo discutido há quanto tempo pelo Comitê da Bacia, né, do Rio Camboriú? Quanto tempo eles vêm apresentando relatórios? Está se esgotando o prazo. 2025 está aí, né? Discussão e o tempo passando. Exatamente. E aí a gente vê assim, a gente tem ali a LAP, que vai agora, o prazo é de 60 meses, a gente vai provavelmente concluir ela, a gente já tem um ano aí. Em outubro vai fazer um ano que foi concedida a LAP. E sabe qual é a minha preocupação, Caleb? Depois de finalizada essa etapa, a gente passa para a LAI. E a LAI tem um prazo de 48 meses para você executar a obra. Você escutou alguém falar de onde vai vir esse recurso? A gente está falando de uma obra de 144 milhões de reais. Vai chegar aos 200 milhões, né? Segundo eles avaliam já. Exatamente. Só desapropriações era 96 milhões, se eu não me engano. Exato. E haverá, segundo o que nós já ouvimos aqui, haverá o compartilhamento desses valores em proporcionalidade entre Balneário Camboriú e Camboriú. Então, e eu pergunto para vocês, eu não vi ninguém falar sobre isso, e a gente está falando de um prazo que está logo ali, e dentro do projeto nosso, a LAI, o prazo da nossa LAI diz que vai ser concluído pela EMASA em 30 meses, a obra. E aí eu te pergunto, a EMASA, que precisou lá socorrer a prefeitura com 100 milhões, mais ou menos, mais de 100 milhões de reais para poder fechar as contas da prefeitura. A gente não pode fechar os olhos para isso, gente. É dinheiro que está saindo lá da EMASA. E está sendo investigado, inclusive. Exatamente, porque é uma desvinculação de receita que não poderia ter ocorrido. E aí eu digo para vocês, a EMASA que teve que fazer um empréstimo aqui de 30 milhões para fazer asfalto na cidade... Qual é a ordem dessas prioridades? A gente não vai refletir sobre isso? Qual é a capacidade hoje de endividamento da EMASA se a gente precisasse fazer um empréstimo para aquilo que é necessário? Fazer o parque inundável em Camboriú. Eu não vejo ninguém discutir sobre isso. A não ser que se faça um consorciamento entre as cidades e não vincule a EMASA especificamente e através, claro que tem a margem, né, do poder de endividamento do Balneário Camboriú por intermédio de empréstimos e Camboriú também, classificação AAA na administração, e eu acredito que será empréstimo. Eu também vejo isso. E nós que vamos pagar. Com certeza, com certeza. Então, eu me preocupo que os prazos estão ali, é logo ali, a gente está falando, e que eu não vejo ninguém falar sobre isso, eu não vejo ninguém, porque não vai ser concluído nesse governo, gente, vai ser concluído no próximo. Então, o próximo prefeito, os nossos pré-candidatos, eles precisam estar preocupados e pensando de que forma isso vai acontecer. A gente não pode ter um candidato a prefeito que vai chegar a se tornar prefeito, ele vai ficar um ano pensando como que ele vai resolver, ele já tem que estar preparado para isso, ele já tem que ter um estudo orçamentário dessa cidade. A Balneário é uma cidade dinâmica, a gente não pode ficar parado um ano esperando para que as coisas se ajeitem, a equipe se organize e a gente daí pense o que vai fazer. Então, é um desafio, mas quem quer governar Balneário Camboriú, quem quer ser vereador em Balneário Camboriú, precisa ter essa consciência de que nós estamos falando de uma grande cidade, daí sim é uma Dubai, a gente está falando de um orçamento de quase 2 bilhões. Qual é o prefeito que não queria gerir 2 bilhões? Eu ouço vocês falarem sobre educação, sobre o voucher.
Gente, o voucher, ele é maravilhoso para a questão emergencial. Criança tem que estar na escola. A criança não pode estar dentro de casa esperando o poder público ter uma vaga para essa mãe poder ir trabalhar, para esse pai poder trabalhar com tranquilidade e a criança ter uma qualidade de ensino. Mas a gente não pode virar as costas para a educação de qualidade. Eu sou uma defensora da educação pública de qualidade. A gente não pode aceitar ter lá um CIEP abandonado como foi. A nossa única escola em tempo integral foi fechada. E aí não temos uma sala ampliada. Não temos uma construção de... o voucher, ele é pontual, ele é emergencial. Ele tem que atender aquela criança que está fora da escola porque não tem a vaga. Mas, paralelo a isso, o poder público tem que fazer a sua parte. Ou a gente vai dizer que nós temos 2 bilhões e a gente não consegue ter uma escola em tempo integral da nossa cidade. Então, eu volto a dizer, quais são as reais prioridades de um gestor em Balneário Camboriú? E o levantamento, um diagnóstico desse custo mesmo, né? Claro, claro. Onde que vai o dinheiro? Claro. Por que a falta de recursos? É interessante. E por que não foi feita nenhuma escola, né? Exato. Nenhuma sala, né? A justificativa é o custo. Né? E eu avalio também o custo, e tem aqui pelo menos 10 elementos desse custo, né? No entanto, é a avaliação, então, da Jade Martins, que hoje está aqui como pré-candidata, Dilson. Diz ela que é a vereadora, né? Já recebeu alguns convites, né, para alguma coisa a mais também, né, Jade? Se reuniu com quantas pessoas aí? Como é que está o MDB? O MDB está no governo, mas a informação que a gente tem é que também já está pulando, né? Já está saindo. Hoje é quarta? Vai jogar para ela essa pergunta? Não, eu tô... O Adilson, ele quer me colocar no fogo, entendeu? Exato. Parece que amanhã o pessoal já voa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu fui candidata em 2016 e depois disso eu me afastei, sabe, desse cenário político e me dediquei só à iniciativa privada, à nossa empresa, ao escritório, enfim, e concentrei as minhas energias lá. E essa minha decisão de retomada, de voltar a discutir cidade, foi muito pensada porque é algo que eu encaro com muita seriedade, assim. Eu não sou uma política profissional, né? Eu fui candidata uma única vez, estou sendo pela primeira vez pré-candidata a vereadora. Não depende desse recurso? Não dependo, graças a Deus. Então, assim, eu faço isso com muito discernimento, com seriedade e sabendo o meu objetivo maior, que é poder contribuir com esse conhecimento de gestão e tudo mais. E essa questão partidária, eu juro para vocês, assim, eu estou muito afastada, sabe, dessa discussão interna. Acaba chegando porque, como pré-candidata, tu tem essas informações e tu acaba conversando. Mas eu não faço parte da executiva do partido, eu não faço parte do diretório do partido, ou seja, eu nem votar no candidato a quem será o candidato do MDB ou quem o MDB apoiará, eu tenho esse papel. Eu acompanho de fora, mas eu sou uma pessoa eu sou filiada no MDB desde os meus 16 anos e se tem uma coisa que eu me orgulho do partido é que o MDB não tem dono. O MDB respeita as deliberações partidárias, respeita as deliberações do seu diretório e eu acredito que Balneário Camboriú não vai ser diferente. Apesar de a gente ver rumores, né, de que existem interesses externos, de que outros pré-candidatos pudessem ser, o MDB vai tomar sua decisão e vai ser respeitada. Então, eu acredito que nos próximos dias haverá novos encaminhamentos por conta dessas movimentações externas que acabam direcionando e pressionando para que o MDB tenha uma decisão, né? Então, eu vejo que vai ter algumas movimentações, o presidente é o Nilson, deve reunir a executiva aí nos próximos dias, principalmente ontem já teve outras, né, movimentações partidárias, enfim, que acabam desmobilizando de alguma maneira o partido, mas o MDB é um partido unido, é forte, tem os seus filiados antigos, raízes, orgânicos do partido. Então, eu tenho certeza que a deliberação que for tomada lá vai ser uma deliberação tomada com muita consciência no que for melhor para a cidade e a estadual respeitará, como sempre o fez. É uma certa autonomia, né, Dilson? Na participação. Muito obrigado. Verdade. Obrigado, Jade. Obrigado por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. Convite aí para esclarecer sempre a visão de quem oferece o nome para participar diretamente da política local. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar
a Rádio Menina, o programa Bote a Boca no Trombone pela iniciativa. Vocês fazem um programa de utilidade pública. Isso é necessário para a cidade, que a gente tenha esses espaços de debate, que vocês consigam apresentar o maior número de pré-candidatos para que a população tenha conhecimento de forma antecipada. O Grupo Narbal está de parabéns. E eu estou aqui sempre à disposição para fazer esse debate construtivo, propositivo e que a gente tenha o melhor não só para Balneário Camboriú, mas para toda a nossa região. Obrigado, Jade. Obrigado, Martins Ribeiro. 8